dia. Quando escrevemos o artigo sobre a necessidade de tomar água, perguntávamos: já tomou água hoje? Hoje poderíamos perguntar: já se desentendeu com alguém da família hoje? Alguma conversação de hoje o deixou magoado ou magoada? Já se sentiu decepcionada ou decepcionado ou menosprezado por um filho ou filha ou por um genro, uma nora? Talvez um desgosto no trabalho ou desentendimentos com uma amiga ou amigo. Em todo nível de relacionamento interpessoal existe a potencialidade de conflito e, para isso, há incontáveis motivos. Muitas vezes, a causa primária é a má comunicação. As coisas mal expressadas ou mal ditas são uma clara e forte fonte de mal-entendidos que podem se transformar em conflitos. Inclusive, você pode falar certo, mas, quem ouve, pode entender de forma errada, seja pela existência de conflitos ou ressentimentos, mágoas e até lealdades a sistemas de crenças. Certos scripts podem se interpor na comunicação, assim como os sacrifícios e os amores mal entendidos. Outro elemento que pode gerar desentendimentos e interações defeituosas são, por exemplo, as expectativas divergentes dentre os membros de um sistema ou dentre grupos familiares diferentes. Nem falar dos casos onde existem expectativas diferentes entre grupos maiores, grupos sociais, culturais ou religiosos, onde as diferenças podem ser difíceis de resolver com uma simples conversação, com um simples diálogo. A saída de lugar de alguns indivíduos, escapando a seu espaço único e intransponível dentro da rede de relacionamentos, sempre trará consequências negativas. Quando alguém sai do lugar, ninguém pode lhe substituir, deixando um vazio de responsabilidades que debilita e dificulta o trabalho de manutenção do sistema. Os papéis dentro do sistema ficam indefinidos ou mal executados, o que contribuirá para desentendimentos e ressentimentos. Um exemplo seria as consequências da depressão da mãe ou do pai na família, onde um dos filhos se oferece, na realidade se sacrifica, para ser o responsável por suster o clã. Como uma variante da má comunicação e da saída do lugar, a perda dos limites pessoais ou a transgressão da hierarquia dentro dos sistemas, de qualquer índole, trará também problemas nas interações pessoais ou sociais. Filho mandando nos pais, esposas ou esposos querendo ser psicólogos dos seus pares, sogros se metendo nas decisões dos novos matrimônios. Muitos são os exemplos para este caso, onde os desequilíbrios nos relacionamentos trarão sempre como consequência emaranhamentos e conflitos muito difíceis de resolver. Às vezes, tudo parece estar bem. No entanto, sem motivos aparentes, o sistema se ressente por circunstâncias difíceis de explicar, a não ser pela existência de tarefas sistêmicas familiares que se repetem e repetem por gerações. Como é o caso do alcoolismo, por exemplo, ou do perfeccionismo, ou de outras situações que são muito específicas. Outras vezes, estes problemas sistêmicos que atravessam gerações se devem à identificação com membros esquecidos e excluídos do clã, do grupo ou da família. As transições familiares, como divórcios, casamentos, nascimentos e mortes, podem desencadear conflitos devido às dificuldades que podem surgir nos seus membros para se adaptar às mudanças nas dinâmicas familiares. Quando uma família se desfaz ou se reconstrói, introduz mudanças somando novos integrantes ou separando os antigos. E nem sempre estas alterações serão bem aceitas. Um bom exemplo ocorre quando, depois de um divórcio, a mãe de 2 meninos se casa com um homem que vem de outro matrimônio e que, por sua vez, traz seu próprio filho. Se trata de um caso bastante complexo,
No entanto, se pode ver claramente como os subsistemas vão ficar bem confusos. Doenças, problemas financeiros, diferenças culturais e religiosas, ideológicas, disputas de poder, de heranças e muitas outras circunstâncias podem estar gerando impasses e desavenças que inviabilizam os relacionamentos interpessoais ou sociais, desacelerando ou impedindo o progresso evolutivo de um sistema. E veja que estamos falando de sistemas familiares ou de grupos de pertencimentos bem simples. Mas todas estas questões são aplicáveis a situações de maior complexidade, como aqueles que se referem a empresas, aos governos, aos países em geral, respeitando as características de cada caso, claro. Compreender que os relacionamentos interpessoais podem sofrer desequilíbrios e gerar conflitos e malos entendidos por estes ou outros motivos ou estes ou outros origens sistêmicos pode ser o início de uma abordagem muito mais inteligente para resolver os conflitos familiares ou sociais de maneira mais leve e eficaz, promovendo inter-relações muito mais saudáveis e equilibradas. Mas os problemas que se geram diuturnamente nos relacionamentos não são simplesmente patologias da sociedade ou sinais de sistemas que classificamos como errados, pois não podem ser extraídos do seu contexto. E isto deve ser mencionado com muita clareza. Sempre que ocorre um atrito na vida de um sistema, seja este qual for, pelas próprias características sistêmicas e sempre que isto seja possível, este tende a ser resolvido pelo próprio sistema, através de um complexo processo de mudanças, adaptações e aprendizados que permitem a criação das soluções necessárias e propiciam a evolução a níveis superiores de organização. Momentos críticos nos relacionamentos levam a discussões, a debates, a autoobservação, a necessidade de que as partes observem criticamente as suas experiências ou convicções, a ponderar e rever atitudes e comportamentos, a fim de destravar os impasses relacionais através da flexibilização, do respeito, de atitudes construtivas em busca de entendimentos e soluções pacíficas, aquelas que sejam realmente viáveis e saudáveis para o sistema. Uma das finalidades de toda esta reflexão é chamar a atenção a esta questão, que muitas vezes fica presa e oculta em meio de pensamentos automáticos e negativos, em meio a comportamentos desfasados da realidade, tão comuns na dissonância cognitiva. Aprendendo a lidar com os momentos difíceis gerados nos interrelacionamentos pessoais ou sociais, fortalecemos nosso pertencimento e fortalecemos a trama toda da rede das quais fazemos parte. E para isso necessitamos aprender a observar a realidade toda e não só pequenas partes dessa realidade. É necessário usar a inteligência sistêmica. Se começa a falar deste conceito da inteligência sistêmica na medida em que se avança nos estudos da teoria geral dos sistemas e da sua aplicabilidade a diversas áreas do conhecimento, lá pelos anos 40 e 50. Pessoalmente, a primeira vez que ouvi falar desse conceito aplicado aos relacionamentos foi na voz de Décio Oliveira, médico e conceituado constelador, criador do IDESI, Instituto de Desenvolvimento Sistêmico. A inteligência sistêmica, que para muitos desavisados pode parecer um conceito complexo, difícil demais, não é outra coisa que a visão do todo através do sentido comum. E falaremos mais deste assunto no próximo vídeo. Por agora, muita luz a todos, um grande abraço e até breve.